Sou Bruno de Oliveira, sou estudante PhD na Universidade de Brighton e eu gostaria de falar em defesa da democracia brasileira. Vemos as manifestações dentro de um âmbito totalmente desproporcional, dirigido por uma mídia que é muito perversa, uma mídia que tem um histórico sujo. Só podemos olhar para a história de 64 e do golpe ocorrido lá. Vemos que as demonstrações que ocorrem no Brasil são demonstrações em que vestimos, de certa forma, aquilo que se tem como brasileiridade, né? Mas temos que entender que aquilo que muitas vezes temos como brasileiridade são representadas por instituições corruptas e instituições internacionais que não estão se importando com o povo brasileiro, principalmente com uma parte mais carente da sociedade. Temos que vestir a democracia brasileira e o Senado brasileiro tem que entender que ele tem um papel de segurar a democracia brasileira, que ainda é uma democracia que está crescendo, uma democracia de certa forma inocente e que tem que ser reestruturada, modificada, mas dentro de um âmbito democracional e não dentro de um golpe aleatório, aquilo em que as urnas demonstraram há menos de 2 anos. Temos que entender que o Brasil de hoje é um Brasil diferente de há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás. Temos que entender aquilo que aconteceu socialmente na sociedade brasileira e temos que nos unir em prol da democracia. E o Senado e o Congresso têm essa responsabilidade de manter a democracia brasileira, e a mídia brasileira tem a responsabilidade com o seu povo de que não ocorra ou haja um conflito e uma divisão no Brasil, e que tudo que haja, a transformação que haja, seja uma transformação dentro de uma justiça social em que vemos as classes baixas, médias e altas do Brasil sendo mais uniformizadas. Então temos que aprender a regulamentar a mídia. A mídia brasileira tem que ser livre, mas tem que ser regulamentada e responsável pelaquilo que diz. E o povo brasileiro tem que vestir o Brasil, mas não um Brasil de instituições corruptas internacionais, um Brasil de comunidade. E temos que seguir juntos e fortes dentro da democracia. E o Senado é responsável por isso, porque a história nos julgará em 20, 30 anos no que está acontecendo hoje. E por isso que eu digo que não sou a favor do golpe, mas sim de uma reestruturação democrática. Obrigado.